dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já agradeço aí vocês que já estão conectados. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença. Eu sou José Fernando Dantas, coordenador de acesso a mercados aqui na Abimo, e vou estar coordenando as atividades do nosso webinar aqui essa manhã. De convencer, pues lo... Hoje o nosso foco é a apresentação sobre o regime de origem do Mercosul. A gente vai entender aí as novas regras para emissão do certificado de origem. Antes de a gente apresentar aqui a nossa convidada que vai expor o conteúdo, eu gostaria só de passar aqui para vocês um rápido destaque sobre esses mercados e recapitular um pouco do trabalho que a BIMO tem feito, com foco nesses países. Bem, os países signatários aí do ACE 18, que é o Acordo de Complementação Econômica do Mercosul, número 18, no ano de 2024, importaram aí 167,9 milhões em dispositivos médicos que foram originados do Brasil, o que representou aí cerca de 15% do total comercializado pelo nosso país no último ano. A Argentina sozinha importou aí um pouco mais de 102 milhões. É o segundo maior comprador do Brasil em dispositivos médicos, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Paraguai e Uruguai também estão ali entre o top 10 principais destinos as exportações brasileiras do nosso setor. E o Brasil também está aí, figurado no top 5 de principais fornecedores desses países no que diz respeito aí a dispositivos médicos. Sendo a gente aqui, os produtos brasileiros, os principais fornecedores para Paraguai e Uruguai. Então, a gente tem uma representatividade bastante alta aí nesses mercados. Bem, eu trago esses dados aqui muito mais para destacar a importância e a relevância desses mercados para as nossas empresas, as nossas indústrias brasileiras, e reforçar um pouco do motivo da gente estar trazendo esse tema para a apresentação hoje. A gente tem, nos últimos meses, focado bastante a nossa atenção aqui nesses mercados. Nós lançamos aí as versões atualizadas dos estudos de mercado sobre Argentina e Paraguai. Muito em breve a gente espera também lançar uma edição atualizada sobre o Uruguai. Nesse estudo, que é de acesso exclusivo a vocês, empresas associadas, vocês encontram informações relevantes sobre balança comercial do setor de dispositivo médico, um descritivo sobre o setor da saúde de cada país, como funciona o segmento de dispositivo médico, informações sobre processo de regulatório, registro de produto, e são informações relevantes aí que ajudam a subsidiar vocês na tomada de decisão sobre ingressar nesses mercados ou expandir também a atuação de vocês nesses países. Lembrando que esse material aqui é de acesso exclusivo às empresas associadas. Caso vocês não tenham ainda os exemplares de vocês, basta mandar para a gente por e-mail uma solicitação e a gente libera para vocês esses estudos. Na sequência, a gente realizou em fevereiro e março edições aí da nossa série de acesso a mercados sobre Argentina e Paraguai. São webinars que a gente realizou em parceria com as embaixadas locais e instituições públicas e privadas de cada um dos países e apresentaram para vocês com mais detalhe e propriedades as informações sobre cada um desses mercados e a atuação brasileira em cada um deles. A gente também bem, a gente ainda não realizou a edição do Uruguai, mas a gente espera muito em breve poder fazer isso. A gente já está em contato com a embaixada local para realizar e vocês também vão ser avisados e convidados a participarem. Caso vocês não tenham assistido esse conteúdo, a gente convida vocês a acessar o nosso canal do YouTube e lá tem uma playlist do Brazilian Health Devices que é dedicada à nossa série de acesso a mercados. Então vocês vão poder encontrar não só o conteúdo da Argentina e Paraguai, mas todas as edições anteriores que a gente realizou. E estamos aí em fase de inscrições para a nossa missão comercial, que é de fato uma ação de promoção comercial na Argentina e no Paraguai. Essa ação vai ser realizada aí de 30 de junho a 4 de julho. E no âmbito dessa missão, a gente vai realizar rodadas de negócios. Então, é uma oportunidade para que as empresas associadas tenham contato direto com os distribuidores locais de dispositivos médicos nas cidades de Buenos Aires e Assunção.
Vai ser possível participar nos dois mercados ou em um só, a depender da escolha da empresa. E as inscrições estão abertas até 11 de abril. Lembrando que não há custo de inscrição, então, para as empresas associadas aí ao Brazilian Health Devices, é uma oportunidade, bem, uma agenda facilitada, toda coordenada aqui por nós da Abimo. Então, a gente convida todos vocês a se inscreverem. Caso vocês não tenham recebido a informação sobre a missão, também basta solicitar para a gente por e-mail ou aqui no chat, a gente passa o link com todos os detalhes e como que vocês podem se inscrever nessa ação. Combinado? Bem, então, para de fato a gente iniciar a nossa exposição sobre o regime de origem, eu convido e apresento a vocês Camila Mafissoni, que é Head de Serviços de Comércio Exterior da Fiesp, e que, bem, com toda a sua experiência, vai passar para a gente aí informações sobre as atualizações do regime de origem e o que isso impactou na emissão de certificados de origem para os nossos produtos aqui, os dispositivos médicos. Por favor, Camila, fique à vontade. Bom dia, José Fernando. Bom dia a todos da Bimo. Muito obrigada pelo convite de estar compartilhando hoje um pouco da experiência em regime de origem, especificamente sobre o regime de origem do Mercosul. Eu estava dando uma olhadinha aqui, conheço algumas pessoas, algumas tive a oportunidade de ir até a indústria, outras aqui no próprio prédio da Fiesp, outros treinamentos, e algumas pessoas são online. É um prazer revê-los, e aqueles que eu ainda não conheço, é um prazer hoje estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Só um minutinho. Fique à vontade, Camila. Bem, só aproveitar então, pessoal, um aviso muito rápido. O conteúdo está sendo gravado. Fiquem tranquilos, depois a gente vai disponibilizar para vocês, assim como também a apresentação que a Camila vai utilizar. As perguntas, a gente tem um momento dedicado no final, então, caso vocês queiram registrar já no chat, fiquem à vontade, mas a interação a gente vai fazer logo depois aí da exposição da Camila, tá bem? Camila, fica à vontade. Obrigado. Vamos lá. Tá aparecendo a movimentação para você? Tudo certinho? Tudo certo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, é, antes, eu sei que vocês, junto aí com a agenda do José Fernando, vêm cada vez mais falando sobre a importância das negociações internacionais. A associação ela é muito representativa no comércio exterior e as empresas de vocês, obviamente. Eu geralmente começo falando sobre a importância das negociações internacionais, como que nasce um regime de origem, qual que é a complexidade desse texto nas negociações, porque leva tanto tempo. Mas eu sei que vocês já são expert no assunto, eu vou partir direto para o novo regime de origem do Mercosul, e ficam todos convidados aos treinamentos que a Fiesp faz aqui na sede, na Paulista, ou nas regionais do Ciesp, que a gente consegue falar de maneira mais ampla sobre as negociações, os regimes, fala um pouco da estrutura LAD, fica perceptível as mudanças para o novo regime de origem do Mercosul. Então, vamos lá. Esse novo regime de origem do Mercosul, ele surge de uma necessidade de ampliar toda a negociação que foi feita com a União Europeia para os países do Mercosul. Vocês verão ao longo dessa jornada que algumas flexibilidades foram concedidas para avaliar a origem do produto, que é todo o processo produtivo, né, toda a cadeia até o produto que está sendo exportado, em função das negociações com a União Europeia. Não fazia sentido, intrabloco, por exemplo, manter uma regra geral que permitia, para alguns produtos, a possibilidade de utilizar até 40% de insumos não originários do seu processo produtivo, enquanto que para exportação para os países da União Europeia, isso foi ampliado para 45% e com algumas questões para o Paraguai e Uruguai. Então, a gente estava se fechando como bloco e se abrindo para uma negociação internacional. Esse é só um exemplo para vocês entenderem
como que as negociações, além do Mercosul, elas afetam o próprio Mercosul. E durante a negociação, o que foi colocado muito em questão, com um destaque muito importante, foi a autocertificação. Para que a empresa possa se autocertificar, independente se ela tem os conhecimentos técnicos em comércio exterior, relações internacionais ou áreas correlatas, ela, com uma legislação que fala de, não de como fazer, mas o que se deve e o que não se deve fazer, entender por si só como avaliar a origem do seu produto. Então, se você pega hoje regime de origem dos anos 1993, 96, você, de bate-pronto, dificilmente vai conseguir entender todo esse processo. Em contrapartida, se você lê os acordos mais recentes, como os extra-regionais, com Israel, Índia e outros países, e o da União Europeia, você, por si só, com pouco conhecimento, mais conhecimento do seu produto do que da própria legislação internacional, consegue avaliar. Então, a União Europeia colocou como exigência a autocertificação a partir de um tempo, ou seja, a partir de 5 anos, e isso pode mudar, tá, pessoal? Mas assim, o que temos hoje, a partir de 5 anos, as empresas que exportarem para os países da União Europeia deverão se autocertificar, ou seja, eles não vão mais aceitar um certificado de origem. E tendo em vista isso, em 2019, a Fiesp, que antes de ser uma emissora de certificados de origem para apoiar a indústria, é uma defensora dos interesses da indústria, vem fazendo os treinamentos, abrindo as regras de origem, os requisitos, como cada produto está sendo negociado, dando mais qualidade na informação, no dado que vem na declaração de origem, porque de alguma maneira instrui a pessoa da empresa a melhorar o seu processo produtivo e entender o que ela está fazendo como se fosse de fato uma receita de bolo, para que todo o seu processo produtivo, toda a complexidade que existe, às vezes fica ali restrita ao engenheiro de produção, ele seja de fácil entendimento para o fiscal da aduana que vai receber o seu processo e que pode fazer uma consulta ou até mesmo uma investigação. Então, não fazia sentido manter o regime de origem antigo, com complexidade no entendimento, sem ter a possibilidade da empresa avaliar qual que é a regra negociada para aquele produto, qual que é a sensibilidade. Então, esse novo regime de origem, ele traz mais definições, ele é de fácil entendimento, inclusive para nós aqui como certificadores. Antigamente, o que era uma transformação molecular? O Google ajudava a gente, mas nem sempre vinha uma definição exata do que era. E isso acabava gerando muita devolução, muito atraso no processo de análise de origem, justamente porque a transformação molecular, talvez, naquele BOM, não era importante para o processo produtivo, mas era uma informação importante para que a entidade pudesse avaliar se cumpria com o requisito. E, com isso, te dá menos possibilidades de análise subjetivas, imaginando que a empresa pode se autocertificar e ela pode continuar emitindo o certificado com a entidade. As principais modificações, eu vou passar aqui com vocês o que a gente chamou de o que foi aprimorado, porque alguns textos permaneceram, não foi totalmente modificado. Então, houveram 3 principais modificações. Para quem já leu o novo regime, pode ter observado o apêndice de requisito específico de origem. Eu peço cuidado na hora de utilizar essa nomenclatura, porque ainda nos anos 90, nos anos 2000, até mesmo o antigo regime de origem, ele trazia uma regra geral e o requisito específico de origem. O requisito específico de origem ele sempre foi negociado para produtos sensíveis naquele mercado. Então, se a gente atribui todas as NCMs numa lista de requisito específico de origem, pode dar a entender que o produto é sensível, visto que provavelmente vocês não exportam só para o Mercosul, exportam também para o Chile, para a Bolívia. Então, pode gerar algum tipo de confusão, a gente vem chamando de regras atribuídas a todo o universo tarifário. Como vocês sabem, no ACE 18 só não está contemplado o setor açucareiro e o setor automotivo.
Existe, então, conforme eu havia comentado, duas modalidades para a prova de origem. É um sistema híbrido, talvez vocês, na literatura de outros países, encontrem como dual system, encontrem também uma figura de exportador autorizado, mas no Brasil foi decidido que qualquer empresa poderia se autodeclarar. Não existe nenhum critério, como existe, por exemplo, para a certificação OEA. Isso é uma preocupação latente de alguns governos, mas só tem 30 dias. Então, a gente não tem aqui como mensurar para vocês como está a aceitação dessa autocertificação por parte do Mercosul. Esse sistema híbrido, ele permanece durante a vigência do acordo. Esse protocolo, ele nunca tem um prazo de término, até que seja feito um novo em substituição a algumas atribuições, alguns artigos, mas a empresa que não se sente segura, ela pode continuar emitindo certificado de origem com a entidade. E ampliação do percentual de insumos não originários, para alguns produtos, não é o setor de vocês, permaneceu 40%, mas para os demais, 45%, quando a regra solicita, né? Trazendo um pouquinho para vocês do nosso histórico da negociação, eu quero falar do antigo regime de origem. Foi uma decisão CMC 109. Isso foi o regime de origem sempre foi a decisão 1, né? Desse ano foi a decisão 5, mas o 9 quer dizer que foi em 2009, ou seja, a gente estava numa corrente de comércio com tecnologia que não tínhamos em 2009, decisões de processo produtivo que não tínhamos naquele momento, para exportações realizadas até 2024. Isso era um problema para quem avalia origem. Via de regra, você não tinha, naquele momento, uma análise de origem para as empresas que faziam certificação de origem para suas exportações de jogos e sortidos. Isso impacta muito no setor automotivo, talvez vocês possam entender que em algum processo de vocês também tenha jogo de reparos, mas, via de regra, quando você tinha insumos importados nesse kit ou sortido, você, por via de regra, não poderia emitir o certificado de origem. Então, ficava muito à mercê da interpretação, ficava uma análise muito subjetiva. A Fiesp, junto com outras federações de indústria, em conjunto com a CNI, fez algumas propostas durante a negociação e foi muito gratificante ver que algumas delas foram consideradas. E foram consideradas porque a indústria trouxe, a indústria que traz as dificuldades, os gargalos, os desafios, a gente ajusta e verifica as oportunidades. Só que de 2009 até 2015, essa decisão ficou parada. Então, o que aconteceu? Em 2015, por conta do Brasil, foi um atraso que aconteceu por conta do Brasil. Estava se utilizando um regime de origem antigo entre uma janela de 2009 a 2015, e aí de 2015 até 2024, uma decisão de 2009. Então, nós estávamos quase que operando no escuro e à mercê das análises subjetivas. Algumas empresas ficavam um pouco bravas conosco, né, na hora da emissão do certificado, na hora da análise, justamente porque a gente não tinha uma legislação que amparava o comércio daquele momento. Então, com esse contato que nós temos com o governo, eles conseguiam fazer uma consulta muito rápida, às vezes pelo WhatsApp, com a contraparte, para dar a segurança para a empresa, caso houvesse uma investigação de origem daqui a 5 anos, por exemplo. Então, voltando aqui para o nosso novo regime, a divulgação dessa decisão aconteceu em julho do ano de 2023. Vocês vão perceber que foi uma janela de 1 ano para adaptação de todos, inclusive do governo. Isso aconteceu no segundo semestre de 2023. Passou janeiro, fevereiro. Lá em março, teve uma ata de retificação alterando os requisitos específicos de origem. Ou seja, por mais que você tivesse olhasse para a decisão, redefinisse a estratégia de aquisição de insumos, de gestão de estoque,
no caso da entidade, ajustar toda a tabela de regras de origem, de norma de origem, isso precisaria ser mudado em 13 de março de 2024. Toda decisão, ela vira um protocolo, para que ele possa ser internalizado ao ordenamento jurídico de cada país. Esse protocolo se tornou o 218º protocolo, e nós tivemos o 219º também, em relação à origem, em 19 de abril de 2024. Em pouco tempo, em 2 meses, lembra que eu falei que a gente teve uma janela de 2009 a 2015, 6 anos. Em 2 meses, o governo tirou da gaveta o protocolo e internalizou, virou decreto, virou lei. Todos os países devem apresentar o seu ordenamento jurídico, seu decreto, a sua legislação e depositar na LAD, que fica sediada em Montevidéu. Isso aconteceu 5 dias depois, não foram 5 dias úteis, porque aconteceu um final de semana no meio do caminho. E é importante lembrar vocês que julho é um mês que aqui em São Paulo nós temos um feriado, e às vezes ele se estende aí por mais um dia. Em 5 de julho, nós recebemos uma orientação do governo sobre declarações. Por quê? Nós tínhamos, naquele momento, aproximadamente 800.000 declarações do Mercosul aprovadas e vigentes, e a empresa teria que refazer tudo de novo. Nós somos 11 aqui na Fiesp, contando comigo, e não daria tempo, a gente iria atrasar ainda mais os processos da empresa que estava ali tentando entender o novo regime de origem. Então, nós conseguimos uma validação para a utilização das declarações de origem, que, se fossem renovadas até o dia 17 de julho, um dia antes de entrar em vigor, elas poderiam ser utilizadas até o dia 13 de janeiro de 2025. Foi isso que aconteceu. Eu gosto de falar isso porque nós nos preocupamos muito com os processos das empresas. Aqui são 15.000 indústrias, então é um impacto muito grande. Às vezes, uma pequena mudança, a exigência de um e-mail no campo de assinante, isso pode gerar algumas horas aí de desenvolvimento. Mas, enfim, seguindo, no dia 15 de julho, tivemos a divulgação da ata do CT3. O CT3 é o Comitê Técnico de Normas e Regulamentos do Mercosul, e nessa reunião foram tomadas decisões que ficaram de fora da decisão, ou seja, poucos dias antes, aí praticamente, aqui foi muito falando do setor automotivo, eu vou falar rapidamente mais um finalzinho, só para mérito de conhecimento. E aí, 3 dias depois, tivemos a entrada em vigor do novo regime de origem no dia 18 de julho. Só que as decisões ainda não estavam 100% tomadas. Então, teve mais uma reunião extraordinária do Comitê Automotivo, em agosto, depois teve mais uma reunião do CT3, e essas reuniões, elas foram acontecendo, elas deveriam ter acontecido antes, não depois. Nós não tivemos nenhuma reunião com o regime de origem de 2015, que mudasse, fizesse algumas alterações. Nós tivemos alterações em relação, foi negociado em NCM 2017 e virou NCM 2022, a lista de requisitos específicos. Então, por mais que nós tenhamos a legislação, tem toda essa complexidade e a necessidade de acompanhar o que acontece depois. Então, já falando um pouco para alguma empresa que decide se autocertificar, é importante entender como está esse processo, como que está a negociação. Nós aqui avaliamos inclusive os decretos internacionais, às vezes tem problema de tradução, e, obviamente, a página do Mercosul, porque toda decisão, toda mudança é divulgada lá. A ideia aqui é encorajá-los, não é assustá-los, mas precisa de tempo e dedicação. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre essas 3 principais modificações, e depois eu vou trazer o que foi aprimorado. O que são as regras atribuídas a todo o universo tarifário? No antigo regime de origem, você tinha que verificar se a posição, se a subposição, a NCM inteira, estava negociada com requisito específico. Então, você vinha lá com um Ctrl F, colocava a posição e tal, não achava. O seu produto ia ser avaliado com a regra geral. Na regra geral, você tem lá o regime de origem, os artigos, ele fala assim, letra C. Os produtos em cuja elaboração forem utilizados materiais não originários dos Estados-partes, e os Estados-partes são os países que fazem parte do Mercosul,
inclusive os convidados, quando resultantes de um processo de transformação, que nesse processo lhes confira uma individualidade, uma nova individualidade, caracterizada pelo fato de estarem classificados numa posição de NCM diferente, ou seja, eu tenho a NCM, os 4 primeiros dígitos, a posição do produto não originário diferente do produto que eu estou exportando. Aí o seu produto ele é originário. Bom, mas o meu produto eu utilizo, por exemplo, uma posição 0401, eu transformo em 0401. E esse meu insumo é não originário. Ele fala o seguinte: nos casos em que o requisito estabelecido no inciso C, o salto de posição, não possa ser cumprido porque essa transformação não implica uma mudança de posição tarifária, será suficiente que o valor CIF não exceda 40% do FOB, ou seja, o CIF é o seu insumo importado, ele não pode exceder 40%, essa era a regra antes. Aqui é um exemplo para preparações tensoativas para venda a retalho, da classificação 3402-5000. O que mudou? Hoje, você vai lá no regime de origem, dá um Ctrl F e vai primeiro procurar pela posição, sempre pela posição. Capítulo 34, ele fala o seguinte: para todas as posições, com algumas exceções, quando tem esse asterisco é a exceção, basta que o seu produto cumpra com uma mudança de subposição, 6 dígitos, ou máximo de materiais não originários de 45%, ou reação química, ou processo biotecnológico. Ah, mas o meu produto é a última ali, 3402-2000. Bom, ele tem que ter mudança de posição ou máximo de 45%. Ou seja, esse produto ele já estava negociado em regra geral no regime anterior. Então, se você digitasse Ctrl F 3402-2000, você não ia achar ele na lista de requisitos específicos. Eu tinha que avaliar daquele jeito que eu comentei para vocês. Hoje você consegue. Eles atribuíram, dando um exemplo aqui para vocês, tá, pessoal? Eles atribuíram para ficar mais fácil a literatura, porque o que é posição, o que é classificação, o que é individualidade, são muitas palavrinhas ali que podem gerar uma confusão na interpretação. Então, percebam que aquele meu produto, se eu tenho um produto aqui da 3401-1000 e o meu produto final é 3401, não teve mudança de posição, mas é 9000, ele cumpre com mudança de subposição. Ah, o meu produto não cumpre. Bom, então ele pode ter no máximo 45% de insumos não originários. O CIF, ele tem que ser em relação, você está vendendo o produto a $100, o seu CIF tem que ser no máximo $45. Agora, o seu produto tem 70% de insumos não originários, ele não cumpre com mudança de subposição, basta que ele tenha uma reação química ou um processo biotecnológico. Nós somos aqui formados na área internacional. Então, processo biotecnológico hoje está descrito nas notas e eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. Ficou mais fácil. Isso te dá mais autonomia, te dá mais segurança e diminui as análises subjetivas. Se vocês observarem que o requisito que foi negociado começou a ser negociado em 2019, teve uma parada em relação à época da pandemia, se ele já não condiz com toda a tecnologia, com todo o processo, ou algum desabastecimento que acontece no país, ou vocês, por exemplo, estão ampliando a capacidade produtiva, vão exportar cada vez mais, e o Brasil não tem condições de atender com os insumos e existe uma restrição aos insumos originários. Existe hoje um mecanismo, isso está previsto no artigo 9º, que a empresa, né, em nome do Estado, parte, ou seja, a empresa entra em contato com a ABIMO constrói isso junto à Coordenação Geral de Regimes de Origem, a modificação de um requisito específico para poder ser apresentado lá no CT3, aquele comitê técnico que faz as reuniões, inclusive extraordinárias. Esse formulário para solicitar as modificações, ele está disponível no próprio regime de origem, lá no 218º protocolo, o decreto que eu deixei aí para vocês, no apêndice 9. Então, fiquem à vontade para vocês darem uma olhada. Verifiquem como o produto que vocês estão pensando em vender, de repente, daqui a alguns anos,
se ele atende à regra de origem hoje, para que vocês não descubram que ele não atenda só quando a mercadoria chegar no país. É importante que a análise de origem, estudo, esteja prévio ao processo de exportação, que ele esteja caminhando junto com o desenvolvimento do produto. As duas modalidades de prova de origem, então, como era no regime anterior, a empresa enviava uma declaração juramentada de origem, com todas as informações para que a entidade pudesse ter condições de avaliar se aquele produto cumpria ou não com o que foi acordado. E um ponto de atenção é que nem sempre o produto sensível para um mercado é sensível para o outro. Então, se você está exportando, por exemplo, para a Colômbia, é regra geral e você consegue, hoje você pode ter um requisito mais rígido para o Mercosul. Então, não necessariamente seu produto pode cumprir origem para esses países. E quando nós recebemos a declaração, no caso da ALAD, não do Mercosul, esse processo de análise de origem é feito para todos os países. Então, com base na declaração, que é o documento mais importante desse processo, era feito o certificado de origem, que é basicamente as atribuições que estão ali de informação da fatura comercial na certificação para fiscalização aduaneira. Com o novo regime de origem, a empresa ela tem esse sistema híbrido. Então, ela pode emitir o certificado de origem com a Fiesp, de preferência, ou pode se autocertificar. E lá no apêndice 6 fala o seguinte: a declaração de origem deve ser apresentada à autoridade aduaneira num documento da empresa. Eu convido vocês a darem uma olhada na portaria e em maio a gente deve fazer algum evento aqui focado na portaria e nas instruções, convidando o Thales Figueiredo, que é o novo coordenador de regime de origem. Já está um ano aí, quase um ano já à frente da coordenação. Então, aqui percebam que eu falo declaração de origem. E eu estava falando de declaração juramentada de origem. Isso está gerando alguma confusão? Eu tenho participado de alguns eventos que a empresa fala assim: eu não preciso de uma declaração de origem, mas se eu for investigado, eu preciso de uma declaração de origem. Na verdade, você sempre vai precisar de uma declaração de origem. Uma declaração de origem para você se autocertificar, e tem o modelinho dela no acordo, né, no protocolo, ou uma declaração juramentada de origem para a entidade poder certificar a origem do seu produto. Ponto de atenções aqui, pontos de atenção, desculpa, com a autocertificação que está vigente desde o dia 1º de março. Eu não tenho ainda nenhuma informação para vocês em relação à adesão desse processo pelas empresas e a recepção também pelos países. Nós teremos uma reunião com o governo no dia 4, na sexta-feira. Eu acredito que nós tenhamos algumas informações. Me comprometo a passar isso para o José Fernando, a título também de curiosidade e conhecimento. Bom, quero me autocertificar. É só fazer? Não. Você é responsável pela informação, porque o seu produto está entrando naquele país com a isenção do imposto de importação. Imagina você importando e a Receita Federal de olho no seu processo, ela pode te investigar em algum momento, e você tem que garantir que as regras que foram definidas naquele momento, elas foram cumpridas de maneira adequada, de maneira correta. Então, existe um guia de autocertificação, existe a portaria, e é importante dizer o seguinte: a responsabilidade é do exportador. Eu tenho uma declaração de origem da Fiesp e eu quero me autocertificar. E aí eu recebi uma consulta, eu vou apresentar a declaração de origem da Fiesp, a fiscalização não vai aceitar. Primeiro, para a intenção, como é que eu posso falar? Eu acho meio pesado às vezes falar essa palavra, mas para interpretação do governo, a empresa está agindo de má fé, porque ela está usando da inteligência de uma entidade para se autocertificar. Só que o nosso ponto você utilizou a declaração de origem, tudo bem, a informação está ali, é sua. Só que você recebeu uma consulta lá no desembaraço. Qual vai ser seu argumento? Não pode ser a declaração juramentada de origem. Você precisa de um argumento. E se daqui a 5 anos o produto for investigado, o que você vai apresentar? Precisa manter isso no arquivo. Como que a Fiesp vai ajudar a eu me autocertificar?
certificando a origem para você, porque hoje nós não cobramos análise de origem, que é o que demanda mais tempo e é o mais custoso para a entidade. Porque nós temos, nos escritórios das regionais, pessoas que não necessariamente são de comércio exterior, que às vezes é um assistente administrativo, um analista júnior, que faz a certificação de origem, que é uma conferência documental. Não é só isso, obviamente, né? Mas é uma conferência. Agora, quem avalia a regra de origem somos nós aqui na Fiesp. E para que a gente possa estar aqui, a gente tem que ter mestrado, tem que ter pós-graduação, tem que ter experiência, e a gente realmente precisa conhecer a fundo aquilo que nós estamos fazendo. Então, o custo da operação da análise hoje, que não é repassada para a empresa, ela existe. A empresa hoje aqui na Fiesp, a associada, paga R$ 39,00, de repente, para um produto que vai ter um benefício tarifário de US$ 5.000, US$ 2.000. É importante colocar isso na balança. Se vocês tiverem dúvidas da autocertificação, tem o guia de autocertificação, no material vai o link para vocês, e o Comex responde ao canal direto com o governo. Se vocês cometerem erros, essas sanções, elas existem já nos regimes de origem, só que esse novo regime trouxe mais artigos. Então, fiquem atentos, tá? Pode existir aí restrições da autocertificação, está lá na portaria 373, que foi incorporada à portaria 23, que é a mais importante do comércio exterior. E a empresa, ela pode ter a suspensão aí de 1 ano, tá? Para emitir para fazer a exportação com benefício para aquele país, e 5 anos se for uma fraude comprovada. Para mim, é uma opinião pessoal, o pior disso é a negociação que você pede com o seu cliente, podendo até fechar a empresa, porque você não vai estar mais, né, naquele processo de contrato, não vai mais conseguir fornecer com certificação de origem ou autocertificação. Esse é um ponto. E um preocupante, que eu não consigo imaginar qual seria o custo da imagem da empresa, porque uma empresa que tem a fraude comprovada é publicada no Diário Oficial, é publicada em portaria, né? Ontem eu vi a divulgação de uma portaria das importações do México e está o nome da empresa, dizendo isso é muito, eu acho que isso é muito ruim, mas é uma opinião pessoal minha, fiquem à vontade para discordar. Conheçam quais são as regras, tá bem? E, por último, mas não menos importante, a ampliação do percentual de insumos não originários. Aqui foi uma grande sacada do governo, porque é o seguinte, sempre foi índice de conteúdo regional. Se vocês olharem aqui, eu trouxe essa primeira fórmula, que é valor CIF do porto destino ou porto marítimo dos não originários, dividido pelo FOB de exportação, com um percentual máximo aí de 60%. Ou seja, quando eu falo índice de conteúdo regional, eu estou falando do quê? Eu estou falando que eu posso utilizar, no caso do regime antigo e dos outros, que eu posso utilizar no máximo 40% de insumos não originários. E o que é índice de conteúdo regional? Pode ser qualquer coisa. Isso pode confundir a empresa. Pode ser qualquer coisa, né? Via de regra, são custos que estão atrelados à produção, porque, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você utilizou 40% de insumos importados, e aí você tem mais 20% de insumos originários, vamos supor que você tem ali US$ 60, mais ou menos, né, em produto, mas você alcança o FOB a US$ 100. Esses 40 de diferença, que são os custos atrelados à produção, que não precisam ser informados numa declaração de produto, porque não é produto, eles contabilizaram para o índice de conteúdo regional. Fiquem atentos, porque existem algumas especificidades nesse cálculo para outros regimes. E qual foi a grande sacada? Falar, olha, o máximo de não originário que você pode utilizar é 45%. Então, você tem o valor dos materiais não originários dividido pelo FOB, vezes 100. Então, isso ficou muito mais fácil, né? Além de aumentar aí para 5%, conforme eu havia comentado para vocês, ficou fácil para a empresa entender o que é além do índice de conteúdo regional. Existe um tratamento diferencial, é o 219º protocolo adicional para o Paraguai e Uruguai, que passam a ter limites de 60% e 50% de não originários
até 2030, se eu não estou enganada, dei uma olhadinha. Por que que é legal trazer isso aqui? Porque às vezes você tem uma planta nesses países que tem operação e no Brasil você não consegue atingir a origem daquele insumo, daquele produto ou alguma fabricação de material intermediário, mas você tem essa linha de produção no Paraguai e Uruguai. Então é importante olhar o Mercosul, é um exercício um pouco difícil, é mais fácil ver a União Europeia como um único território, né? Pela maturidade, mas tentem ver o Mercosul também como um único território no processo de origem. Bom, vamos seguir agora para a nossa terceira parte, que é detalhar para vocês o que foi aprimorado. Então, a primeira parte foi trazendo um contexto, um pouco do cronograma, a segunda parte, as 3 principais mudanças, e agora o que foi aprimorado. No artigo 6, nós temos a mudança de classificação tarifária e o mecanismo de de minimis. Mecanismo de de minimis, falando bem en passant, é um percentual negociado no acordo que permite que o produto não tenha mudança de posição. Nos nossos treinamentos, a gente faz um exercício, mas depois no perguntas e respostas eu posso detalhar mais para quem não conhecer, ou quiser saber mais do mecanismo. Então, o que que ele trouxe? Não obstante o disposto no primeiro parágrafo, que fala dos processos de transformação, e da mudança de classificação tarifária, não é considerada o requisito de de minimis, desculpa, não é considerado requisito de de minimis quando essas regras atribuídas àquela classificação combinem a mudança de posição e um percentual máximo de originários. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou exportando um produto da 3004 e eu utilizo diversos insumos importados. Eu utilizo insumos de várias posições. Só que a posição 3004 também está presente na minha lista de insumos e ela não excede 10% do valor FOB. Só que é o seguinte, antigamente, por mais que você tivesse ali 40% de insumos não originários, você poderia ter mais 10% do mecanismo de de minimis era considerado nessa conta. Hoje, não. Se o seu requisito é mudança de posição mais máximo não originário, o máximo não originário, os percentuais não podem ultrapassar 45%. Então, nesse exemplo da 3004 que eu passei para vocês, se for mudança de posição mais o conteúdo, eu vou olhar, teve mudança de posição? Não, não teve mudança de posição, porque a 3004 do insumo não originário é igual a 3004 do não originário. Mas quanto representa? Ah, representa 8%, então teve mudança de posição. O de minimis, ele permite a não mudança de posição até 10%, mas ele considera que houve. E o percentual ali de insumos não originários é de 43%. Ok, o meu produto cumpre a regra. Então, isso mudou. O de minimis também não é aplicado para o setor automotivo, no regime de origem antigo era, só a título de conhecimento. E tem uma informação que ela precisa de atenção, porque fala o seguinte: o disposto no parágrafo acima não se aplica aos produtos dos capítulos 50 a 63. Capítulo 50 a 63 é o setor têxtil, só que não se aplica a alguns produtos do 50 a 63. Depois eu posso detalhar com vocês, posso abrir aqui o regime de origem, porque isso está especificado quando se aplica e quando não se aplica. Segunda mudança, jogos e sortidos. O que é o jogo e sortido? É um produto que ele é classificado sob a regra geral número 3, então vou pegar um exemplo clássico aqui da regra geral. Vamos supor que vocês estão exportando um estojo onde você reúne a borracha que foi importada, o apontador que foi importado, lápis e caneta que são originários, você só reúne. Ou um outro exemplo, você faz aqueles blisters com chave de fenda, chave Allen, chave, enfim,
chave Phillips, os parafusos, as brocas, coloca numa cartela para ser vendido lá na Leroy Merlin, por exemplo. Antigamente, você não tinha como analisar a regra de origem, a gente fazia de alguma maneira ali que desse alguma segurança para a empresa, não tivemos nenhum questionamento, que foi muito positivo, mas hoje a empresa ela tem a informação de que é o seguinte: eu tenho um processo industrial, eu tenho, né? Sou uma indústria que seja de equiparação e eu reúno esses itens, faço a embalagem e tal. Ok, você exporta esse produto. Você tem um processo produtivo mínimo, mas ele é um processo produtivo necessário. Esses insumos não originários, eles não podem ultrapassar 15%. Então, atentem-se, se vocês estão fazendo kits de sortidos, em que esse kit sortido é classificado sobre a regra geral, no caso 3, né? No caso do estojo é a classificação do lápis, você não vai olhar a classificação do lápis, você vai olhar a regra para jogos e sortidos. E os insumos não originários não podem exceder 15%. Quando a empresa precisa decidir isso, quando ela está adquirindo os insumos. Tentem trazer isso para o dia a dia de vocês. Recipientes também é uma novidade, nós não tínhamos esse texto. É importante falar para vocês, alguns já devem ter recebido algumas devoluções pedindo para tirar a embalagem de transporte, algumas embalagens que não são necessárias para a utilização do produto. Por exemplo, uma embalagem de plástico que envolve o post-it, uma embalagem de esmalte, diferente. Essa embalagem ela não é de transporte, essa embalagem é só para manter o post-it limpo ali. O post-it, com ou sem embalagem, você utiliza ele. Já o esmalte não, você precisa dele para conservar. Então, é o seguinte, o que ele fala aqui? Opa, só um minutinho, passei sem querer. O que ele fala? Se o produto está sujeito a um requisito estabelecido no apêndice 2, que inclui um valor máximo de materiais não originários expresso em porcentagens, o valor de qualquer recipiente ou material de embalagem não originário deverá, né, ser incluído no cálculo do valor dos materiais não originários. Containers e materiais de embalagem para embarque em que um produto se embala ou se acondiciona exclusivamente para o seu transporte não serão levados em conta para estabelecer se o produto é original. Eu me lembro de um caso de refrigeradores que a empresa falou assim, mas eu preciso colocar o isopor, porque sem o isopor eu não consigo exportar. Falei, mas a geladeira ela vai ser utilizada com ou sem o isopor, ela vai funcionar. É diferente do cabo dela de energia. Então, isso não entra no cálculo de origem, tá? Isso entra no cálculo do seu custo, do produto que você vai vender. Quando a gente fala em ICR, é aqueles 20% que eu falei para vocês, que seria basicamente os custos adicionais, mas ele não entra no cálculo de origem. Materiais indiretos, talvez aqui vocês consigam se enxergar na parte de solventes, ou alguns insumos que são utilizados durante o processo produtivo, né, combustível, energia, equipamento, que ele confere valor ao produto, mas ele não é contabilizado para a origem. Às vezes a empresa ela acha que declarando esses custos indiretos e esses custos de material indireto, eles vão contabilizar a origem e não, né? Às vezes fica até parecendo que está querendo, como se diz no jargão, né, encher linguiça de informação, porque às vezes o produto é 100% importado, os insumos, todos não originários, e está tudo bem, porque se o seu produto cumpre com mudança de posição, você não precisa ali rechear com informações que não são necessárias. Imagine um fiscal pegando uma declaração dessa e falando, o que ele está querendo me dizer aqui, né? Então, fiquem atentos aos materiais indiretos, que são materiais utilizados na produção, mas que eles não estão fisicamente incorporados no produto. Às vezes vocês usam um solvente para fazer uma lavagem, para fazer alguma modificação, mas esse solvente, ele não está agregado ao produto. Vou dar um exemplo do que não seria um material indireto. Eu sou uma empresa de parafusos, eu importo ele retinho, eu faço o espiral e ele passa por um processo de zincagem para a durabilidade.
O zinco está agregado fisicamente ao parafuso, então o zinco não é um material indireto, ele deve ser mencionado. Essa é uma novidade, também foi um dos nossos pedidos, materiais fungíveis, porque já estava previsto em outros acordos e a gente atendia as empresas que trabalhavam com exportação, que trabalham ainda, né, com exportação de materiais fungíveis, para tentar encontrar e equalizar essa conta. O que que são os materiais fungíveis? Imaginem que vocês fazem, eu vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal, porque fica mais fácil, coisas que a gente vê no mercado. Vocês, são uma indústria de ração animal, e vocês têm um silo em que vocês importam de Taiwan o mesmo produto que vocês importam, dos Estados Unidos, o mesmo produto que vocês adquirem, vocês vão colocando nesse silo. É o mesmo produto, é a mesma característica, são as mesmas propriedades, elas são essencialmente idênticas e não podem ser diferenciadas a olho nu. Então, isso sim é um material fungível. Eu até estava com uma empresa química esses dias, a gente está trocando alguns e-mails sobre isso, que o produto dela é um material fungível. Então, hoje você pode utilizar métodos contábeis, separação física de cada material fungível, ou qualquer outro método de contabilidade do Brasil que é utilizado, tá? Esse método de gestão de inventário para o material fungível ele tem que ser do ano fiscal da pessoa jurídica que selecionou o método de gestão de inventário. Aí sim é importante o contador orientá-los nesse processo. Se alguém tiver material fungível, eu acho legal, de repente, trazer, se vocês se sentirem confortáveis, trazer no finalzinho de perguntas e respostas. Expedição direta, ela já existia e nós recebemos com muita felicidade essa modificação na letra A, porque, o que que acontece? Uma operação com um interveniente é o Brasil exportando para a Argentina. Uma operação com 2 ou mais intervenientes, ou uma operação triangular, ou uma operação com terceiros operadores, são operações em que você está no Brasil, vende para a Alemanha vende para uma trade nos Estados Unidos, que vende para a Argentina. O seu produto, para que ele possa ter a concessão da preferência tarifária na Argentina, precisa ser expedido diretamente do Brasil para a Argentina. O produto não pode ser manipulado, desembaraçado, ele tem que ir direto. Quais são as perguntas que nós mais recebemos? Eu exportei para a Alemanha e o pessoal da Alemanha lá, a indústria não tem mais a linha de produção e a gente agora quer exportar esse saldo de estoque para a Argentina. Eu posso usar o certificado de origem? Bom, veja bem, você pode usar. O que vai acontecer? Você não vai ter a concessão tarifária, porque talvez esse certificado de origem já tenha passado do prazo. Você não vai ter a você não estará atendendo ao conceito de expedição direta, porque o produto já foi desembaraçado, na Alemanha, só que o seu produto não perde o caráter de originário. Ou seja, cuidado na hora de perguntar: "Eu posso usar o certificado de origem?". O seu produto, ele é originário, ele tem o certificado de origem. Você pode usar ele para qualquer informação sua, né, para fazer uma declaração de origem. Eu vou devolver da Alemanha para o Brasil e do Brasil eu vou exportar para o México. Aí sim, você tem lá o certificado de que o produto foi realmente produzido aqui. Agora, para fins de concessão tarifária, não. Então já está a resposta para vocês. Qual que é a novidade? Os produtos transportados com ou sem transbordo ou armazenamento unicamente através de um dos estados partes. Esse é o conceito que eu falei para vocês. Agora, atenção, os referidos produtos só podem ser objeto de operações destinadas a assegurar sua comercialização, conservação, divisão em lotes ou volumes, ou outras operações que não se altere a classificação tarifária. Se alguém tiver algum caso, que queira compartilhar, acho interessante, nós não tivemos ainda nenhum retorno de alguma empresa, com esse questionamento ou pedindo: "Olha, eu posso fazer assim?", para que eu pudesse apresentar aqui para vocês. A circulação, intra-Mercosul, ela já estava prevista, a gente precisa sempre lembrar que em tema de origem nós somos um único território, as leis são válidas para os 4 países, só que isso ficou organizado no capítulo 3. Prestem atenção aos artigos, principalmente artigo 20, 21, 22, 23, 24, tá. A política tarifária comum,
produtos que podem ser declarados como originários, cumprindo a PTC, que são importados com o CCPTC e CCMU, produtos originários de terceiros países armazenados em depósitos aduaneiros, ele é originário e não é originário, e produtos de zonas francas. Fiquem atentos, nada vai substituir a leitura aqui, é apenas uma indicação para vocês. E conseguimos ampliar as validades, né, da prova de origem e da conservação dos registros. O que é prova de origem? É a autodeclaração, é a declaração juramentada de origem, é a declaração, é a fatura comercial, é o certificado de origem, é tudo que comprova o processo de análise de origem. Então, a fatura comercial de 60 passou para 180 dias, isso dá um fôlego para quem, às vezes, faz a fatura, tem um processo cambial e aí tem algum problema de pagamento, ou é uma negociação nova e o produto vai levar, às vezes, 180 dias, 150 dias para ser produzido e precisa ser feita a fatura comercial antes para o fechamento de câmbio. Então, vocês ganham esse suspiro. A declaração de origem não tinha no regime anterior, né, porque ela é vinculada à autodeclaração, tem um prazo de 12 meses. E aqui percebam que a autodeclaração ela é muito mais sobre a origem do produto do que a origem da exportação, porque aqui, se você tem a origem do seu produto, você vai fazer várias exportações. Com a declaração juramentada de origem, o certificado é um por exportação, né? Então, isso é uma agenda de desburocratização para a empresa. Certificado de origem, que passa de 180 para 12 meses em dias corridos, e aguarda os documentos de 2 para 5 anos, aí para ficar em consonância também com as normas tributárias brasileiras. Depois eu vou trazer um ponto de atenção para vocês, eu falo um pouquinho mais na frente. Verificação de origem já estava prevista, hoje a gente tem aí dos artigos 33 ao 53, deem uma olhada, tá? Porque com a certificação de origem, com a entidade, a responsabilidade, ela é dupla, né? É uma corresponsabilidade. Então, por exemplo, você sofre uma investigação de origem. Você junta lá a papelada, sem muito bem entender o que estava acontecendo. A gente tem investigação de origem, é um processo recorrente, e às vezes acontece por algumas condições políticas, né, retaliação. Então, a empresa ela junta o documento e manda. Só que antes da gente mandar para o governo, nós fazemos um estudo, uma análise. E a empresa manda uma nota fiscal do insumo que foi adquirido depois da exportação. Aí não consegue usar affidavits com as empresas que forneceram os insumos. A empresa que está fornecendo o insumo nem sabe o que é Mercosul, nem sabe o que é exportação, porque não se sente como parte dessa cadeia de produção para exportação. Então, quando vocês se decidirem por auto-certificar, precisa avaliar com muito critério, com muita cautela, a parte de investigação de origem. Quem na empresa vai responder por isso? Quem vai organizar as informações? Você tem um departamento jurídico, é importante colocar, mas mais do que nunca as pessoas de comércio exterior precisam estar envolvidas nisso, tá? Essa investigação de origem e a consulta mesmo, ela traz prazos, o que gera mais segurança para a empresa, tem prazos também para resposta, e como eu falei para vocês, nós somos corresponsáveis aí nesse processo. Muitas consultas que acontecem, elas nem chegam até vocês. Nós conseguimos, com a declaração de origem bem documentada, bem analisada, nós conseguimos argumentar e o processo segue o seu ritmo. O modelo do certificado de origem, lá no apêndice 3, ele traz novos campos, que é o número e a data da declaração juramentada de origem. Isso para a gente é muito positivo, porque resguarda que a entidade que emitiu o certificado foi a entidade que, de fato, analisou a origem. Porque nós observamos que muitas empresas estavam fazendo a declaração de origem com a Fiesp, isso não é segredo para ninguém, eu sempre comento nas palestras e aqui internamente, mas fazendo certificado de origem com outras entidades. E aí, no processo de investigação, acabava ali sem argumentos. Isso garante orientação, né, de boas práticas do governo, evita questionamentos, e o importante, o que eu acho legal desse novo modelo de certificado de origem, ele já não exige as informações
consignatário. E gerava muita dúvida com aderentes, ou até mesmo no mesmo país. Eu posso ter uma operação triangular, sendo que a empresa A no Chile que importa, a empresa B no Chile que é consignatário? Isso não estava muito bem descrito, então eles resolveram tirar. Qual que é a novidade? Está em discussão, vocês sabem que para o Mercosul é COD, está em discussão que os 108 campos do COD sejam reduzidos para 54. Então, eu acredito que a gente tenha novidades aí, vai deixar o processo de vocês mais célere e a nossa conferência também. O novo modelo do certificado de origem, ele vai ser utilizado a partir do dia 18 de julho deste ano, tá? Isso está bem no início do protocolo, dizendo que o modelo do certificado de origem deve ser utilizado da decisão 0109, que é o que a gente usa desde 2015. Por quê, pessoal? Não é uma folha que muda, é uma estrutura XML. Essa estrutura tem que ser alterada pela LAD, pelos países, e precisa existir uma homologação interna com o Brasil e externa com os outros países. Existe um tempo de troca de códigos para verificar se essa atualização, essa nova versão, ela está válida. Então, não é só papel aqui, é uma questão também tecnológica. A nova estrutura da DJO, que eu acho que deixou vocês aí de cabelos em pé, nós também ficamos, é que ela restringiu algumas informações. Para quem já emite certificado de origem conosco, percebeu que nós mudamos ali a estrutura LAD, tivemos que fazer em separado a estrutura Mercosul. A gente não pode pedir para vocês informações que não estão previstas. E a gente deve pedir para vocês as informações que estão previstas. Então, por exemplo, por que nós tiramos o ACE 18, 2 e o 14 da estrutura da LAD? Porque a LAD, a estrutura das declarações, não solicita, por exemplo, o fornecedor fabricante dos insumos. Isso, para a maioria das indústrias, é uma informação sensível. E é uma informação que não está ali à disposição, de bate-pronto, né? Se você pensar que um ano entre a divulgação até a internalização e vigência é pouco para adaptação e entendimento. Então, hoje, para declarar a nova DJO, você precisa informar se o seu produto é um kit jogo sortido, para a gente avaliar se ele cumpre com até 15% da regra. Você não precisa mais informar o valor FOB máximo, o valor FOB mínimo é suficiente, ele é utilizado para o cálculo de origem. É solicitada unidade de medida, e unidade de medida ela é correspondente à maneira como o seu produto é comercializado. Algumas empresas têm enfrentado dificuldades com essa informação, porque a minha empresa fornecedora ela também exporta. Ela me fornece em toneladas. Só que eu forneço em unidades. Então, essa empresa precisa fazer duas declarações: a dela para ela vender em toneladas e a que ela vai renomear a sua empresa como exportadora em unidades, tá? Essa é uma exigência, não é da Fiesp, ela é do governo. Fornecedores e fabricantes dos insumos, tem muita empresa colocando para a gente que o produto é originário, porque ele foi adquirido no Brasil, mas o fabricante é o Xinjiang, da China. Fiquem atentos. Ou às vezes é uma trading. Eu comprei o tecido da trading, eu comprei esse produto da trading. A trading importou, ela adquiriu, né? Fiquem atentos. A gente consulta sempre o CNPJ. Agora, existe a possibilidade, ela foi negociada no CT3, da empresa colocar que a informação está disponível a pedido das autoridades competentes. Por quê? Numa estrutura em que o governo faz análise de origem, eles conseguem cruzar os dados com o fabricante para realmente se foi produzido no Brasil, se cumpriu com a origem. Nós, da entidade, não temos condições, nós não temos acesso a essa informação, nós não temos, ela é totalmente sigilosa, ela é do governo. Então, acabou sendo uma conferência a mais, uma devolução a mais, um trabalho a mais para a gente, para vocês também. Mas, por enquanto, se vocês acharem que é muito trabalhoso ou vocês identificarem que é muito sensível, pode colocar disponível a pedido das autoridades competentes. Só tenho certeza de que aquele produto é originário, tá? Não quer dizer que ele foi adquirido no Brasil, que ele é originário. E aí, por último, o e-mail do assinante, por quê? A ideia é, se houver algum questionamento, a autoridade possa entrar em contato direto com o e-mail do assinante. Já caminhando aí para uma autodeclaração, enfim, mas aqui eu estou falando de DJO ainda.
A qualificação de origem, né, o que era essa sopa de letrinhas antes, ela mudou para A, B ou C. O que, de alguma maneira, visivelmente acaba sendo mais fácil, deixa o processo mais simplista. Mas a análise de origem é basicamente a mesma, né? Então não quer dizer que deixou de ser 77º Protocolo Adicional C18, capítulo 3, artigo 3º, inciso A, que virou A, ou que virou 77º Protocolo Adicional C18, apêndice 1, que virou C. Isso ficou mais fácil para as autoridades competentes, tá? Mas, ou seja, antigamente, se o seu produto era da regra geral, por exemplo, e cumpria com salto de posição, ele era o terceiro, que é o 77º Protocolo Adicional C18, capítulo 3, artigo 3º, inciso C. O que vocês precisam prestar atenção é, se o seu produto tem insumos não originários, você vai olhar a versão da NCM 2017. Porque por mais que esse protocolo foi negociado antes, né, ali no período de 2022, o ponto de partida, que foi em 2019, foi a NCM 2017 que estava vigente à época. Qual que é o próximo passo do governo? Fazer essa atualização, aí se depara, aí você só olha para a NCM 2022. Então, por isso que a Fiesp vai lá, qual que é a correlação, né? Porque justamente o seu produto, ele ainda está negociado com essa classificação. Para quem já faz para outros países, percebe na LAD 96, na LAD 93, às vezes tem um questionamento não é mais vigente. Justamente isso, as notas introdutórias, elas ajudam na interpretação das regras, ela traz todos os conceitos de MP, MSP, ela fala quais são os processos que definem, né, o que é uma reação química, o que é uma separação isomérica, e esclarece dúvidas aí sobre os produtos agrícolas. Dúvidas que parecem simples, mas que não é para todos os acordos. Por exemplo, eu sou fabricante produtor de melão no Brasil, eu exporto melão, eu exporto suco de melão, só que a semente eu trago importada. E aí? Esse produto é originário ou não é originário, né? Então, isso esclarece, nesse caso, eu vou deixar para vocês aí com curiosidade, nesse caso, a semente sendo não originária ou originário, o importante é que o melão foi produzido aqui, esse produto tem origem, mas para alguns países não, tá? Qual que é a tendência? Os países se modernizarem como o próprio Mercosul se modernizou, e aí precisa existir uma força-tarefa do governo, das entidades, até mesmo da indústria, das contrapartes de vocês, para essa atualização. Já caminhando aqui para o finalzinho, eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, dos produtos que o José Fernando gentilmente me passou e me ajudou a construir essa apresentação para ficar mais no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. No antigo protocolo adicional, olha quantas coisas aconteceram entre o 77º e o 218º, né? A gente precisa acompanhar toda essa agenda do Mercosul. Então, se você fosse exportar outros materiais para suturas cirúrgicas da 3006-1090, antes o seu produto estava negociado com requisito específico de origem, porque era um produto sensível. Então, se você utilizava insumos importados, ele tinha que ter saldo tarifário e ICR de 60%. Ele tinha que cumprir. Obviamente, tinha uma nota dizendo que essa regra se aplicava exclusivamente aos tecidos de malha de largura não superior a 30 centímetros, contendo 5% ou mais de fios elastômeros e os demais que vocês estão lendo aqui. Essa regra, ela foi flexibilizada no novo regime. Eu poderia dizer para vocês que ela saiu de um requisito específico de origem e atendeu uma regra geral. Só que aí que eu sei que está gravando, mas fica só entre a gente, porque é uma maneira da gente não se confundir com os demais acordos. Quando você tem uma flexibilização na norma, quer dizer que seu produto talvez não seja tão mais sensível. Pode ser que esse produto fosse sensível lá em 2009
e não é mais sensível agora. Então, eu estou falando aqui de maneira geral, não especificamente do setor de vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Hoje, no novo ROM, o seu produto ele pode ter mudança de subposição, ou seja, o salto tarifário era mudança de 4 dígitos. A subposição, mudança de 6 dígitos, ele amplia a possibilidade. Ah, não cumpriu com esse requisito. Bom, então ele pode ter no máximo 45% de insumos importados, insumos não originários. Não, ele tem 60%. Putz, não cumpri. Não, veja bem, ele atende a algum dos requisitos produtivos? Quais são os requisitos produtivos? Reação química, purificação, separação isomérica, mudança de tamanho de partícula, produção de materiais padronizados ou processo biotecnológico. Ah, ele cumpre, então seu produto tem origem. Aí tá tudo bem. Percebam que ele flexibiliza. Provavelmente deve estar, assim, negociado para a União Europeia. Um outro exemplo para vocês, e olhando de novo a NCN 2017, tá, gente? Eu estou dando aqui exemplos com insumos não originários. Eu estou exportando cimentos e outros produtos para obturação dentária da 3006-4011. No regime anterior, ele estava com regra geral. Em 2009 não era um produto sensível, então ele cumpria com aquela regra de salto tarifário que eu li para vocês lá no início, ou índice de conteúdo regional de 60%, que basicamente é a possibilidade de utilizar no máximo 40% de insumos não originários. Se eu estou vendendo a 100, dependendo da unidade de medida, o meu insumo não originário não pode passar de $40 no valor CIF. O requisito atual, ele flexibiliza, é como se ele mantivesse a regra geral, né? Então, ele flexibiliza de salto tarifário para mudança de subposição, de um conteúdo não originário de 40% para 45%, e no mesmo exemplo que eu dei antes, se não atender nenhum desses, pode ser apenas um requisito produtivo. Esse requisito produtivo, ele tem que estar declarado de forma muito clara e objetiva na declaração de origem, para que o fiscal, para que a entidade consiga avaliar a origem de vocês e o fiscal não tenha dúvidas. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma empresa falando assim: é só colocar no Google, se você colocar no chat GPT, você vai ter essa informação. Eu falei, eu sim, mas eu não posso garantir que o fiscal vai fazer exatamente isso. Então, estou tentando te ajudar a organizar melhor a informação para que você não tenha qualquer empecilho no seu processo e isso não atrapalhar os seus negócios lá fora. Um outro exemplo para vocês é reagentes de diagnóstico de laboratório para Zika e outras doenças transmitidas por mosquitos ou do gênero Aedes, da 38.22.12.00. Também estava em regra geral de salto tarifário o índice de conteúdo regional de 60%, flexibilizou para mudança de subposição, ou máximo de 45% de não originários, ou reação química, ou processo biotecnológico. Outros aparelhos de eletrodiagnóstico da 9018-1980 já estava com requisito específico de origem, e ele praticamente permaneceu com a mesma regra. A única flexibilização que aconteceu foi de 40% para 45%, muito em virtude do que está negociado com a União Europeia. Então, ele continua sendo um produto sensível, né? Ele está na lista, foi só uma transformação, foi um deparo que aconteceu aqui. Seguindo nos nossos exemplos, outros instrumentos e aparelhos para transfusão de sangue ou infusão intravenosa da 9018-9010, mesma coisa do exemplo anterior, estava com requisito específico de origem, permanece com praticamente o mesmo requisito, só que com um aumento de 5 pontos percentuais. Mobiliário para a medicina, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, da 9402-9020. Também um produto sensível no Mercosul, de 60% de CR, passou para 45% de máximo de não originários. Se a gente fosse voltar um pouquinho na literatura, poderia ser aqui um Max MNO de 40%, que passou para o Max MNO de 45%. Não existem requisitos produtivos válidos, tá? Esse é o requisito bem certinho para ele. Pessoal, eu encerro por aqui a minha fala. Espero ter contribuído no conhecimento de vocês. Fico ansiosa pelas perguntas, eu gosto bastante dessa parte.
E fiquem à vontade para me adicionarem no LinkedIn. Por lá eu consigo compartilhar algumas informações, alguns textos, alguns eventos que nós temos aqui na casa, não só de certificação de origem, mas outras agendas também que têm uma conexão com a nossa pauta, com a nossa agenda. E eu fico à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez pelo tempo, pela atenção e pelo convite. Muito obrigado, Camila, pela explicação e aí apresentação. Acho que agora todo mundo consegue, com mais tranquilidade, entender as atualizações e como que isso impactou aí no dia a dia de cada empresa para obtenção, né, da preferência tarifária aí do acordo AC18. Pessoal, a gente então abre agora esse espaço de perguntas. Fiquem à vontade de registrar aí no chat as dúvidas ou para interagir aqui no Zoom. Fiquem à vontade para abrir câmera e o áudio para fazer a pergunta para a Camila. Mas enquanto vocês estão se preparando aí para as perguntas, eu já queria colocar uma primeira que eu recebi aqui no WhatsApp, Camila. Bem, só um contexto. É muito comum que no setor de dispositivos médicos as NCMs sejam bem generalistas e uma mesma NCM inclua uma variedade muito grande de produtos. E aí, bem, a pergunta colocada foi: meu produto hoje, no novo acordo, no regime de origem, não cumpre 40% de insumo importado. Essa é a única forma de eu conseguir a preferência tarifária por exportação para a Argentina, é através do AC18. Sim, é através do C18, mas é importante lembrar que não é mais 40%, e é importante abrir o regime de origem, com Ctrl F, colocar a posição do seu produto. Então, por exemplo, se a posição é 34, você coloca lá 34 e verifica quais são os requisitos que estão atribuídos. Se o requisito é mudança de posição, mais máximo de não originários de 45%, seu produto realmente precisa cumprir com esse requisito. Às vezes é mudança de subposição ou máximo de 45%, ou alguma reação, algum processo produtivo, é importante entender. Bom, eu tenho mercado, os países precisam, eu preciso de algum jeito tentar mudar essa regra, porque quando ela foi negociada lá em 19 fazia sentido, né? Pré-pandemia, agora depois da pandemia, pode ter mudado alguma característica. Utiliza aquele mecanismo que eu comentei com vocês logo no início para modificação do regime de origem, e aí o José Fernando é a pessoa ideal para auxiliar vocês nesse processo e levar esse pedido para o governo. Exato. E, ô, Camila, só uma questão aí, puxando o que você comentou, o PTR-04 lá, o Acordo de Preferência Tarifária Regional da ALAD, ele permanece o mesmo, né? Então, na impossibilidade da empresa não atingir origem pelo Acordo do Mercosul, ela ainda assim consegue verificar no Acordo da ALAD? Olha, você tocou num tema super sensível, porque a interpretação depende de cada coordenação do nosso país, né? Então, chegou um momento em que o APTR-04 era só para o México, porque subentendia-se que se você tivesse um acordo feito de maneira, o bloco com outro país, né? Por exemplo, o Brasil com o Chile, o Brasil com a Colômbia, o próprio Mercosul, você tinha uma atualização e o APTR-04 não era mais necessário. E aí isso mudou no decorrer das coordenações, e se você observar o ACE 35 e o 36, tem um dispositivo que fala que todos os acordos anteriores devem ser desconsiderados. Só que na nossa última consulta para o governo, ele fala que pode ser considerado. Então, vai muito do que o país aceita, né? Via de regra, todos os países devem aceitar o APTR-04. E essa é a orientação do governo hoje. Meu produto não cumpre com origem para atingir 100%, mas ele cumpre com origem para ter 20% de preferência tarifária, pode fazer. Não tem nenhuma instrução, não tem nenhum artigo ou legislação que proíbe a utilização do APTR-04. Perfeito. Alguém quer colocar alguma dúvida? Que tenho algumas aqui registradas no chat, mas se alguém quiser se manifestar, eu dou a palavra. Bem, uma outra dúvida sobre Bolívia. Bem, a Bolívia fez parte do Mercosul no ano passado. Isso altera alguma coisa no acordo da Bolívia? Fazem parte do ACE 18?
Excelente pergunta. A Bolívia, ela assinou, né, um protocolo de adesão ao Mercosul e ela precisa ter alguns compromissos firmados até, e esse número ficou meio cabalístico, depois eu fui entender por que que muitas mudanças deverão ocorrer até esse dia, né, por conta da adesão da Bolívia, que é o dia 8/8 de 2028. Fica fácil aí para gente memorizar. Então, até agosto de 2028, a Bolívia precisa incorporar todo o seu, a sua, as suas classificações à NCM, né? A ideia é que não seja mais na LAD, que seja NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Foram compromissos, por exemplo, que a Venezuela não conseguiu atingir, então, a Bolívia tem aí 3 anos pela frente. Ela precisa ter o sistema aduaneiro para aceitação, para recepção do COD e os seus agentes para emissão do COD. O COD com a Bolívia, eu vou aproveitar que foi falado, a gente está bem avançado, já foram feitos todas as homologações internas e externas, a Fiesp participa desse processo com empresas fictícias, manipulando o documento, fazendo ele certinho, assinando com uma assinatura não válida para verificar se os sistemas brasileiro e boliviano estão fazendo as críticas adequadas e está pronto para o governo virar a chave a qualquer momento. Na sexta-feira a gente vai ter mais informações sobre isso. Eu posso passar para o José Fernando depois uma atualização. Eu acho que alguns temas ali são bem interessantes para vocês. Então, a Bolívia, ela hoje não faz parte do Mercosul, mas ela tem esse prazo. E aí sim, a Bolívia entrando no Mercosul, ela vai ter todas essas regras atualizadas, né? Porque, se eu não me engano, esse protocolo é de 96, ele é muito antigo, então tem muita coisa ali que não corresponde mais à indústria. Talvez vocês encontrem ali a NCM de fax, né? A ANALAD de fax, mas não de algum produto com mais tecnologia, um drone, por exemplo. Então, a gente tem para a Bolívia uma questão, acho que da parte de fraldas também, porque naquela época eram coeiros, eram tecidos, né? Não existia fralda sintética na época, né, para classificação. Então, isso resolve. Não sei se eu consegui responder a pergunta, acabei trazendo outras informações, mas a Bolívia, ela passa a aderir ao Mercosul, então ela é como se fosse a gente falando aqui de uma exportação para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai ou para a Bolívia, seria o mesmo requisito. Pode ser que tenha algum mecanismo de adaptação, alguma desgravação, acredito que não, é, mas pode ter alguma possibilidade da Bolívia ter a utilização percentual, assim como o Uruguai e o Paraguai, de utilização de mais insumos não originários, para adaptação da indústria. Perfeito. Obrigado. Eu te agradeço também se você puder compartilhar essa informação da Bolívia quando for possível e quando a gente tiver já atualizado, para a gente compartilhar aqui com as associadas. Tá? É, E o Chile também é um dos próximos países, tá? ótimo. O 72, não é isso? 35. 35 isso. Vai ter um novo regime de origem, tá? Se preparem para as mudanças. A gente ainda não teve acesso ao texto, mas ele está muito parecido com o que é o Mercosul, em questão de campos e informações que são necessárias, não necessariamente em relação aos requisitos, mas fiquem atentos e o prazo vai ser de 60 dias. A gente conseguiu negociar de 30 para 60 para Perfeito. adaptação, né? Necessário. Uma outra dúvida sobre certificação digital. Aqui, pelo que eu li, você já tinha comentado na apresentação. O que que mudou na certificação digital COD e se a gente pode esperar alguma mudança com esse novo regime de origem? É exatamente isso. O formulário que mudou, né, tirando o campo de consignatário, incluindo o campo de número, e data da declaração. Algumas empresas têm, questionado sobre o modelo atual do COD com esses campos, né, que reflete os campos do formulário, porque o importador está dizendo que tá desatualizado, a aduana está dizendo que não tem o número da declaração, e a gente responde justamente colocando ali, está na segunda página do texto do acordo, né, do regime de origem, que fala que o antigo que deve ser utilizado até o dia 17 de julho de 2025. Se vocês tiverem uma exportação nesse intervalo, fiquem atentos com essa virada de chave.
praticamente, assim, vocês emitirem um certificado no modelo atual, que é o antigo, no dia 17 para apresentação no dia 19, pode ser que vocês tenham algum questionamento do seu cliente, ou até mesmo da aduana. Não é para ter, tá? Mas é tudo uma questão de conversa, interpretação e talvez de uma nova emissão. Fiquem atentos aí nesse do dia 17 para o dia 18. A gente espera que até lá a gente tenha redução também das informações do COD, ficar mais rápido para vocês. Boa. Bem, aqui eu passei já as perguntas que eu tinha recebido. Não sei se alguém quer compartilhar algum caso específico da sua empresa, alguma coisa um desafio que vocês estão passando. Senão a gente vai encerrando por aqui. Fiquem à vontade. Só lembrando que não existe pergunta boba, são todas perguntas, dúvidas, que são pertinentes. Nós estamos sempre num processo de aprendizado, né? Eu trabalho com essa agenda de negociações internacionais, com mais foco em regime de origem há 10 anos, apesar de estar há 24 anos atuando em comércio exterior, que é a minha área de profissão. E todo dia é um aprendizado, todo dia é uma discussão. Toda vez que eu revisito um acordo, o olhar é diferente, é como ler um livro pela segunda ou pela terceira vez, ou assistir um filme. E, obviamente, eu espero que vocês leiam o regime de origem do Mercosul, podem consolidar as dúvidas com o José Fernando, eu converso com ele, ou passo para vocês. Vocês têm meu e-mail também aqui da Fiesp, eu fico à disposição de todos. Camila, uma outra pergunta surgiu aqui. Como identificar corretamente se meu produto é um kit ou um sortido? Tá. A gente tem o costume de utilizar kit. Eu comprei um kit de malas, né? Vem a pequena, a média e a grande. Se você pode utilizar elas de maneira separada, isso são malas independentes, né? A declaração de origem de mala, e você pode ter um FOB ali de 25, a outra de 30, enfim. Mas como fazer para... O que que é um kit, um sortido? É quando você reúne produtos de diversas classificações e você, pela regra geral, número 3 do SH, precisa classificar seguindo aquelas regras, né? Então, voltando para o estojo, que é um caso clássico, vocês lerão lá, eu tenho um estojo que tem lápis, caneta, borracha, eu compro esse kit escolar, né? Esse kit de estojo. Só que eu vou fazer uma exportação. Eu não fabrico todos esses produtos, eu só coloco o adesivo no estojo e tal, mas no final das contas eu sou considerado como o último fabricante, até pelas questões tributárias nacionais. Esse seu produto, esse seu estojo, ele vai ser classificado com NCM de lápis. Então, a declaração vai ter uma NCM de lápis. O nome do produto vai ser estojo escolar composto por lápis, caneta, borracha, né, régua e todos os outros produtos. E ele pode ter no máximo 15% de insumos não originários. Então, o seu produto que está sendo exportado, ele foi classificado, então, é a reunião de diversos produtos que foi classificado sob a regra geral número 3, ele é um kit jogo sortido. Perfeito. Bem, se eu não estou me enganando aqui, a pergunta veio da Dental Morelli, é uma empresa que fabrica produtos ortodônticos. A exemplo, uma venda de bracket de aparelho ortodôntico. O bracket por si só é um produto, mas são vendidos em conjunto, são vários brackets numa mesma caixinha, vamos dizer assim. Eu acredito que veio daí a origem da pergunta. Então, é a mesma ideia. Ver a classificação da regra número 3 e se atende o que você explicou, não é isso? Nessa caixinha, além do bracket, vem o que mais? Deixa eu ver, Gustavo, se você quiser exemplificar, fica à vontade. Enquanto o Gustavo está digitando, não sei se ele vai abrir o microfone, tem uma outra pergunta aqui. Como deve ser feita a guarda desses documentos para fim de investigação? Quais arquivos devemos manter em resguardo? Legal. Para autodeclaração, você já precisa manter as notas fiscais, enfim, declaração de exportação, tudo que você já tem hoje por 5 anos, e o COD, desculpa, então, assim, você vai ter a fatura comercial, você vai fazer a sua autodeclaração num daqueles documentos, num delivery note, numa fatura comercial, você vai ter que ter a declaração
de origem, impressa, assinada e arquivada, né, por 5 anos. Se a sua empresa opta por continuar fazendo o certificado de origem com a Fiesp, você vai manter esses documentos em guarda, né? Fatura comercial, BL, Impec List, nota fiscal de aquisição dos produtos, declaração de importação. Só que em relação ao certificado de origem, nossa guarda ela é em nuvem, ela é digital, foi um ganho para nós em 2019 que o governo autorizou, porque quando eles negociaram o COD, era com o objetivo de não ter mais papel, basicamente isso, né? E diminuir os custos e ter um impacto ambiental positivo. Só que eles não olharam para os documentos acessórios, como a fatura comercial e a declaração juramentada de origem. Então, a gente conseguiu manter em nuvem esses documentos, né? Não faria sentido você fazer o processo todo digital e ter que vir à Fiesp para poder entregar um documento. Então, hoje, quando você faz o COD no sistema ECOL, você assina você faz a declaração, ela é aprovada, aí você faz o certificado de origem, o COD, anexa a fatura comercial, e quando você assina, você já assina também a declaração de origem. A gente já consegue trabalhar dessa maneira. Boa, obrigado, Camila. O Gustavo detalhou aqui, o kit possui outros produtos, como o bracket e os tubos ortodônticos. Tubo é o que vai ali no último dente para segurar o fio, né? Então, provavelmente, ele tem característica de um kit jogo sortido, porque ele precisa ter as peças unidas ali em algum momento, né? E aí só precisa ver como é que está a classificação. A gente atende aqui as declarações da Dental Morelli e, Gustavo, fica à vontade, você já tem o nosso canal aqui de atendimento, quiser passar algumas informações, quiser fazer a declaração de origem, me passar um e-mail informando qual que é a declaração, eu posso fazer essa avaliação junto com você. Perfeito. Camila, dá um outro exemplo aqui de um outro produto também que pode ter essa classificação de kit sortida. A exemplo de torres de videocirurgia. Então, a torre em si é um equipamento que tem uma função própria, mas ele é composto ali, de, por exemplo, as pinças, câmeras, os monitores, o próprio aparelho, e eles são vendidos em conjunto. Isso poderia ser classificado como um kit também? Sim, é sempre importante olhar a classificação do produto que está sendo, como ele está sendo exportado, né? Uhum. Provavelmente a classificação da regra geral 3, ela vai avaliar o produto que tem maior composição, ou maior composição na regra, na classificação. Precisa dar uma olhadinha. Mas se eu tenho lá, eu vou dar um exemplo para vocês do dia a dia, tá, gente? Ou eu falo de comida, ou eu falo de coisas de casa, o Zé Fernando me conhece. Imagina que vocês estão comprando aquela maleta com furadeira, broca, régua, enfim, todos aqueles apetrechos para usar a furadeira. Isso é um jogo sortido. Você pode fazer a furadeira no Brasil, você pode importar as peças que estão ali, ou vice-versa. Isso sim é um kit sortido, porque você não vai classificar pela broca, você vai classificar pela furadeira, mas você está exportando furadeira, broca e outros afins. Perfeito. Uma outra dúvida. Quais são as informações obrigatórias na autodeclaração? Olha, existem as formações mínimas, é muito parecido com a declaração juramentada de origem, e ela está prevista num dos apêndices, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. E eu já passo para vocês. Eu vou abrir aqui o regime de origem. Só um minutinho, por favor. Temos tempo, né? Sim, fica à vontade. Eu vou aproveitar e colocar no chat o link para acessarem o texto do acordo. Acho que facilita também. Apêndice 5, informações mínimas da declaração de origem, página 62. Deixa eu chegar lá na página 62. A página 62 do meu, tá, gente? Que meu tá, eu botei em Word. Exportador, produtor, descrição e classificação tarifária do produto segundo a NCM, número e data da fatura comercial, assinatura, esclarecimento de assinatura e data,
A declaração de origem deve estar assinada e datada pelo exportador ou produtor e acompanhada pela seguinte declaração: certificam que os produtos descritos neste documento classificam como originários de acordo com o artigo 4º, qualificação de origem do regime de origem do Mercosul. Também assumo a responsabilidade de provar tais representações e aceito manter e apresentar a pedido ou colocar à disposição durante uma visita de verificação, isso acontece, em loco, a documentação necessária para embasar essa declaração. Tem um erro de português aqui, mas aí vocês desconsideram, porque é isso a gente não consegue mudar, tá? Mas essa informação que precisa tá na declaração de vocês, são as informações mínimas. Perfeito. Tenho outras duas perguntas que são correlacionadas, aí eu vou fazer junto. Se importo a matéria-prima de diversos países, preciso informar na declaração de origem todas elas? E aí a segunda pergunta. Se eu compro a matéria-prima de uma empresa aqui no Brasil, como posso saber se eles importam ou não? Ou ainda, para os casos que eles vendam matéria-prima tanto nacional quanto importadas, como seria nesse caso? Tá. Acho que o primeiro ponto é avaliar se esse material, essa matéria-prima, é um material fungível. Porque se é um material fungível, você pode fazer o método de separação contábil. Então, assim, durante o meu semestre, eu vou utilizar um método de PEPs-WEPs. O primeiro que entra e o primeiro que sai. Então, assim, eu tenho lá no meu estoque. Gente, eu não sou contadora, tá? Estou dando um exemplo aqui para ficar um pouco claro. Durante o meu semestre, meu estoque é 60% não originário, 40% originário, eu posso declarar dessa maneira o produto. Não existe ainda, a gente não identificou nenhuma empresa, eu estou fazendo um estudo com uma empresa que trouxe para a gente, até para poder entender qual que é o olhar do governo em relação a isso e até ter uma análise contábil, né? Nós aqui não somos contadores. Mas você pode utilizar o método. Então, a primeira coisa é: o meu material é fungível? Não, meu material não é fungível. O produto que eu adquiro da Alemanha, ele é diferente do produto. A olho nu é o mesmo, só que são produtos diferentes. O preço é diferente, a origem é diferente. E ele não é um produto fungível, você precisa declarar. Ah, é o mesmo produto. Não é produto, não é o mesmo insumo. Mas esse insumo, um é da Alemanha e o outro é da Indonésia. Precisa declarar, tá? Porque se ele não tiver a característica de material fungível. Gente, dinheiro é um material fungível. Imagina a soja num silo, né? Esses passam às vezes aí de carro na autoestrada, tem aquele silo. Vai tendo soja, ali não tem como separar a soja da origem tal, a soja da origem tal, ou a soja do produtor tal, é tudo junto, né? Vai tudo misturado. Então, isso tem característica de material fungível. Então, primeiro é identificar, e sim, precisa declarar as origens separadas, até porque se uma dessas origens, por exemplo, estou exportando para o Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Estou importando um dos insumos da Colômbia, esse insumo ele é considerado originário. Ele não é não originário, ele não é de terceiro país, porque a Colômbia é convidado. Isso foi algo que não mudou do regime anterior para o novo regime, tá? No capítulo de acumulação de origem. Bolívia, Peru, Equador, Chile. O Chile vai entrar, tá? O Chile ainda não vai entrar. E esses países, eles entram como insumos originários. A segunda pergunta, me É refresca a só se memória, o por mesmo favor. fornecedor que ele compra aqui no Brasil, ele vende nacional ou Ah, importado. sim, tá. Pelo CFPP da nota, você consegue identificar se esse produto foi fabricado ou se ele foi adquirido. E aí você precisa das informações da empresa, né? Então, não tem o seu fornecedor lá no seu contrato com ele, além dele te fornecer o produto, o preço, o prazo para pagamento, ele vai ter que te fornecer uma declaração do próprio material, para que você tenha segurança de que esse insumo que você está adquirindo, ou se ele nacionalizado ou se ele foi originário. Muitas empresas, muitas pessoas do comércio exterior confundem nacionalizado com nacional. Não quer dizer que você importou o produto, recolheu os impostos, ele é brasileiro, né? Senão, a BMW importada seria BMW brasileira. Então, um exemplo aqui também que fica fácil de todo mundo visualizar, né? Carro, ferramenta. Perfeito.
Outra dúvida. Quando minha unidade de medida de venda é unidade e na nota fiscal eu preciso emitir como quilo para cumprir a unidade de medida da exportação, como devo considerar na declaração de origem a unidade de medida? Como informado na nota fiscal ou pode ser unidade? Tem que ser o mesmo da fatura comercial. É a unidade de medida de comercialização. Então, se você, na sua fatura comercial está quilos, na sua DUI está quilos, na sua declaração tem que ser quilos, e você pode fazer a proporção. Por exemplo, eu exporto camisa, só que todas as minhas camisas eu vendo em dúzia, então a minha declaração vai ser referente a uma dúzia de camisas. Ao invés de eu colocar 10 botões, eu vou colocar 120 botões. E aí você pode fazer essa proporção. Maravilha. Uma última dúvida. Quais foram as mudanças nos cálculos de índice de conteúdo regional, ICR, com a transição do antigo regime para o novo e como essas alterações impactam os valores que são calculados? Além disso, a inclusão de jogos ou sortidos com materiais fungíveis requer alguma adaptação específica no cálculo do máximo de material no originário? Bom, é, deixa eu pegar essa última. Primeiro você precisa identificar se o seu material é fungível ou não, para você conseguir colocar na sua declaração. Eu estou falando como se você fosse fazer o certificado de origem com a gente. Porque qual que é o lance do material fungível? É saber como você vai declarar, em quais proporções de originário ou não originário, tá? Então, se você tem um material que dentro do seu jogo sortido é considerado material fungível, que ele se mistura e ele, a olho nu, tem as mesmas características, vamos supor que dentro do seu estoque, de novo, aquela regra de contabilidade, precisa ver com qual que é o método que a empresa utiliza. Dentro dos 6 meses, 40% é nacional, 60% é importado. Se declara assim na sua declaração de origem. Então eu já identifiquei os percentuais de materiais originários e não originários. Gente, eu estou dando um exemplo, tá? Eu realmente não entendo de contabilidade. Aí você vai fazer a declaração, tá? É um jogo sortido? É um jogo sortido. Esse produto A eu utilizo 40% originário e esse produto A eu utilizo 60% não originário. São dois passos aí diferentes. E aí a primeira pergunta, José, era sobre, me ajuda? Claro. Quais foram as mudanças no cálculo do ICR? Do ICR, beleza. Isso. Eu estou sem anotar aqui, aí eu esqueço. Bom, basicamente, você sai de 40% de insumos não originários para 45%. Alguns produtos, que não é o setor de vocês, permanecerão 40%, que são produtos sensíveis, derivados do leite, né? É sensível aqui no Mercosul. Só que ficou mais claro, porque antes, índice de conteúdo regional era tudo que não era importado. Isso confundia as empresas, que as empresas faziam declaração de origem, colocava lá insumo nacional, embalagem, isopor, saco plástico, plástico bolha, caixa de papelão, e aí o insumo não originário estava ali representando até 40%. Então, hoje, você sabe que você, independente do índice de conteúdo regional, você pode utilizar no máximo 45%. É só uma mudança de nomenclatura que, no final das contas, é basicamente dizer para vocês: você usava 40%, agora você pode utilizar 45%. Tem aquela exceção de 55 e 60 para o Uruguai e para o Paraguai, respectivamente. Perfeito. Bem, acredito que a gente já tenha passado aqui por todas as dúvidas. Obrigado aí pela contribuição, pessoal. Então, para a gente já se encaminhar para o final, queria de novo agradecer, Camila, pela disponibilidade e atenção aqui com a gente na BIMO, pela sua excelentíssima explicação sobre o tema. Claro, de novo, pessoal, tanto a Camila quanto aqui na BIMO, a gente está aberto às perguntas que vocês não queiram colocar, muitas vezes são questões sensíveis, a gente está aqui disposto a ajudar. Você já tem o meu contato, tem o e-mail geral da equipe de certificação de origem da Fiesp também, então qualquer dúvida, fiquem à vontade de colocar depois.
E, de novo, muito obrigado pela parceria, Camila. Obrigado a vocês, empresas que foram, bem, que participaram do nosso webinar hoje. Como eu comentei, a gravação a gente vai disponibilizar logo na sequência aqui do encerramento, junto com a apresentação. E lembrando, a gente segue aí com inscrições abertas da missão comercial, caso vocês queiram, de fato, ter a oportunidade de conversar com distribuidores locais aí, Argentina e Paraguai. Existe esse evento que a gente vai realizar aí finalzinho de julho, finalzinho de junho, comecinho de julho. Estou à disposição também para tirar dúvidas sobre isso. De novo, agradeço todo mundo. Camila, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Até a próxima.